Bom dia! Hoje falaremos sobre ser quem nós nascemos para ser. Quem está aqui na minha aula ao vivo, vamos ajustar aqui, sente que já nasceu e já é quem nasceu para ser, gente? Essa pergunta é difícil. Pronto, vamos lá. Vamos começar. Sobre ser quem nós nascemos para ser. Eu comecei a pensar nesse final de semana, eu vou contextualizar um pouquinho vocês. Eu fui para um retiro lá em Florianópolis, terra abençoada, e lá nós falamos muito sobre encontrar a nossa essência. Era um retiro onde só tinha terapeutas, tá? O John Vox, que é o nosso mentor, nos levou para esse lugar maravilhoso, onde só havia terapeutas, e lá a gente falou muito sobre encontrar quem nós somos para que nós possamos cada vez mais levar para o mundo a nossa voz, a nossa história, enfim. Foi uma coisa sensacional. O nome do retiro era Salto Quântico. E de fato, deixa eu ajustar aqui um pouquinho. E de fato, quem estava lá e aproveitou ao máximo pôde se proporcionar um salto quântico na vida. E vou dizer para vocês que a gente ainda está assentando tudo o que aconteceu lá. Foi, inclusive, um lugar muito especial para mim, porque eu fui convidada para palestrar nesse dia. E realmente, nesse dia não, né? Em um dos dias do retiro. E eu vou contar para vocês algo da minha vida que é bem interessante. Quando eu nasci dentro de um berço espírita, né? Então, a minha religião de fé, de início, é espírita. E eu acompanhei a minha mãe, desde muito pequenininha, acompanhei minha mãe a fazer palestras no centro espírita. Então, a minha mãe era palestrante espírita, ela é até hoje, e durante muitos anos eu estive imersa nessa realidade, onde a minha mãe dedicava muito do tempo dela para estudar, para se aprimorar. Minha mãe tem uma biblioteca gigantesca, especialmente de livros espíritas, né? E vem, inclusive, dela esse gosto que eu tenho pela leitura. Bom, eu acompanhei desde pequena e eu admirava demais a minha mãe nesse aspecto de se dedicar a levar, porque dentro do centro espírita você faz aquilo por puro amor, né? Por puro amor, você leva puro amor para as outras pessoas através das palestras, dos cursos, enfim. E eu cresci dentro desse ambiente. Quando eu tinha lá pelos meus 20 anos, talvez, eu sempre fui muito faladeira, como vocês podem imaginar. Mas eu nunca imaginei ser professora. Para mim fazia muito sentido a carreira de palestrante espírita. Então eu comecei a me preparar para também entrar nesse lugar, né, de levar as palavras dentro do centro. E isso fez sentido durante um tempo. Eu fui palestrante durante não muito tempo, porque em seguida eu passei no concurso, aí depois eu fui para Porto Alegre e não pude seguir adiante, acabei fazendo outras coisas. Mas, nesse fim de semana, lá no Salto Quântico, com o convite do John, eu subi ao palco novamente, né, agora num contexto completamente diferente, diante de muitos colegas terapeutas, para levar um pouquinho da minha história. E eu queria trazer para vocês como foi a sensação que eu tive ao estar lá. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou trazendo para vocês essa história da minha vida? Porque, gente, às vezes a vida vai nos levando para caminhos que a gente vai esquecendo os sonhos que a gente tinha. A gente vai esquecendo ao longo da jornada e ao longo das dificuldades da jornada, a gente vai esquecendo quem a gente é, quem a gente gostaria de ser, né? Lá quando eu era criança, lá no início da minha adolescência, que eu via a minha mãe palestrando, que eu via outras pessoas que eu admirava lá palestrando no centro, e eu achava aquilo lindo, e achava aquilo lindo por ser feito com amor, e que eu quis fazer isso na minha vida durante muito tempo, décadas, eu acabei deixando isso de lado. E eu achei, inclusive, que não fazia mais sentido para mim em um determinado momento. E aí, chego dentro desse contexto, desse retiro do Salto Quântico, então, onde eu sou convidada para estar no palco.
E foi muito interessante porque as pessoas me perguntavam, Dani, tu tá nervosa? Tu tá preparada para a tua palestra? E eu estava tão à vontade, que eu disse, não, eu não tô nervosa. Por quê? Porque eu sei que eu vou subir lá em cima e eu vou deixar transbordar todo o meu conhecimento. Claro que eu me preparei, claro que eu tive uma preparação prévia, mas ao chegar lá e reencontrar aquela versão da Dani, pequenininha, criancinha, que queria muito estar falando e transmitindo para as pessoas tudo aquilo que tinha dentro dela, eu lembrei quem eu nasci para ser. Ai, a pessoa vai chorar sexta-feira. Não, eu nem passei o rímel que não morra, meu Deus. Olha que importante é a gente retomar e se abrir para relembrar quem é que a gente nasceu para ser. Nesse momento, eu recebi tanto e tanto amor quando eu estava naquele palco. Eu recebi tanto e tanto amor das pessoas que estavam ali envolvidas com aquilo que eu estava falando, participando. Obrigada, gente. Participando, mandando boas energias, que eu voltei para minha casa absolutamente decidida a retomar esse fragmento da minha alma que eu havia deixado para trás, que é a decisão de estar nos palcos. É a decisão de trazer aqui para vocês cada vez e mais a presença de alguém que sabe, porque eu sei, alguém que sabe, que tem consciência daquilo que quer, que deseja e que sabe, tem consciência daquilo que é. Dani, quem que é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Vocês têm dentro de vocês sabem quem vocês nasceram para ser? Muitas vezes a gente tem esse sonho de infância, eu quero ser médica, eu quero ser advogada, eu quero ser palestrante. Eu, no aspecto profissional, pensava muito que eu gostaria de ser juíza. E eu certamente teria todas as condições de ter passado nesse concurso, porque eu era muito dedicada, muito dedicada. Só que aí, o que aconteceu? Ao longo da vida, os meus planos mudaram. E aí, o que acontece com você quando a vida vem e te traz novas perspectivas, novas possibilidades? Se alguém chegasse para mim lá há 20 anos atrás, na época em que eu passei no concurso, na época em que eu estava palestrando no centro espírita, se alguém chegasse para mim e dissesse assim, Dani, é o seguinte, gata, daqui a 20 anos você vai estar num palco falando para dezenas de colegas teus, mentores de autoconhecimento, terapeutas, você vai estar nesse palco sendo aplaudida de pé por levar a sua história, o seu conhecimento. Eu falo assim, meu, fala sério, isso aí não é para mim. Eu tô aqui bem quietinha, eu quero ficar aqui dentro do meu contexto seguro, de palestrante dentro da casa espírita, onde eu fui criada, onde eu conheço todo mundo pelo nome, todo mundo sabe quem eu sou, todo mundo sabe, filha de quem eu sou, já que a minha mãe era uma das figuras importantes daquele lugar. Então, se alguém dissesse para mim há 20 anos atrás que eu estaria aqui hoje, diante de vocês, conversando, tendo esse Instagram com quase 20 mil pessoas que acessam aqui o tempo inteiro, eu ia dizer que não, isso não pode ser verdade. Porém, será que dentro de mim, lá no meu inconsciente, eu não sabia que eu tinha nascido para isso? Será que dentro de mim, lá no meu inconsciente, eu não vim preparada para ocupar essa posição na minha vida? Eu hoje tenho plena certeza, absoluta certeza de que sim. De que eu me preparei para nascer nessa vida e estar nesse lugar. Por quê? Porque este lugar é um lugar de muita responsabilidade. Eu não posso ser leviana e trazer qualquer coisa aqui para vocês. Eu não posso ser leviana e jogar qualquer porcaria em cima de vocês. Só porque vocês estão me dando a honra de me ouvir nesse momento. Jamais. É um lugar de muita responsabilidade.
Mas o que eu quero trazer aqui hoje para vocês é essa sensação e essa busca para que vocês olhem para vocês e realmente percebam se vocês estão se permitindo ser quem vocês nasceram para ser. Olha que interessante. Lá durante o nosso retiro em Floripa, o John trouxe uma alegoria que eu achei sensacional, uma história que foi uma das nossas colegas lá na mentoria avançada que nós fazemos juntos. A gente tem um grupo de pessoas que trabalham com mentorias de autoconhecimento no nível muito afinado, com muita maestria, são pessoas muito envolvidas em trazer o seu melhor para o mundo, em levar o seu melhor para o mundo. E dentro desse grupo da mentoria, nós temos uma colega que trouxe essa ideia, a Marcela, e o John levou isso para o retiro, e hoje eu estou reverberando para vocês. Vou fazer um parênteses aqui para vocês perceberem uma coisa. Quanto mais vocês aprendem, quanto mais vocês conhecem, quanto mais vocês integram dentro de vocês, mais vocês podem transbordar para as outras pessoas. Ai, Dani, mas eu não dou aula, eu não sou professora, isso aí não tem nada a ver comigo. Gente, você é mãe, você é filha, você é esposa, você é colega de trabalho de alguém? Então você pode sim aplicar todos os conhecimentos que você adquire nessa vida, não importa em que nível, na sua história e reverberar para todo o seu ambiente. Por isso que eu digo lá na Escola Serenar, gente, você quer aprender a ser uma pessoa serena? Não é para você só. Não é só ser sereno para você. Quando nós aprendemos a ser serenas, quando a gente aprende a ser uma pessoa mais sábia, quando a gente aprende a ter mais fortalecimento, quando a gente aprende a exercer no mundo o papel que a gente veio para exercer, a gente transborda, a gente leva para todos os lugares onde estamos o nosso conhecimento, a nossa vibração, a nossa energia. Quem quiser aprender um pouquinho mais, escreve aqui no Instagram Escola. Quem está aqui no YouTube, me manda uma mensagem. E lá na Escola Serenária a gente tem essa amplitude de aprender a ser sereno. Volta aqui comigo, vou contar a alegoria da Marcela, vocês vão gostar dessa. Gente, sabe pipoca? Milho de pipoca? Pois bem, milho de pipoca nasceu para ser o quê? Milho, atenção, milho de pipoca nasceu para ser o quê? Escreve aqui, quer ver quem é que acerta. O que vocês acham que o milho de pipoca nasceu para ser? Sabugo? Vocês acham que o milho de pipoca nasceu para ser o quê? Gente, milho de pipoca nasceu para ser pipoca e não milho. O que acontece hoje, Jean? Obrigada, Pipoca. O Jean estava lá nesse retiro, ó. Grande mentor aqui. Quem quiser um terapeuta show para começar a iniciar a sua carreira, Jean. Milho de pipoca nasceu para ser pipoca e não milho. O que acontece na nossa vida ao longo dos anos? A gente sabe que a gente nasceu para ser pipoca. A gente estava lá desde o início, sendo preparado. Gente, eu já falei 1000 vezes e vou falar outras 1000. Ninguém está na Terra nesse momento a passeio. Ninguém está aqui me ouvindo nesse momento porque está aqui de boa a passeio. Não! Todos nós temos responsabilidade em colaborar para que o ambiente da Terra seja um ambiente mais sereno, de mais amor, de mais paz, de mais harmonia. Então, quando nós nascemos para ser pipoca, Dani, o que é nascer para ser pipoca? Eu nasci para ser voz no mundo. Eu nasci para ser mentora de transformação das pessoas, para ser um caminho, um guia. Dani, tô perdidaça, não sei nem para que lado que eu vou. Vem comigo, eu tenho um plano. Sabe por que eu tenho um plano? Primeiro, porque eu fui preparada para isso, me preparei para nascer assim. E segundo, porque eu já sofri nessa vida. Porque eu já achei que eu era milho. E fiquei durante muitos anos sendo milho. Fiquei durante muitos anos esperando alguma coisa externa acontecer, só vivendo. E sabe quando é que eu virei pipoca? Na alegoria de que eu nasci para ser pipoca e estava apenas sendo milho?
Quando a vida apertou, gente. Quando a panela esquentou, quando o negócio ficou feio, quando eu tomei um pé na bunda do meu ex-marido, que ele foi embora, eu estava com o nenenzinho no colo, e um gurizinho desse tamanho, e eu olhei e falei, misericórdia, Senhor, o que eu vou fazer agora da minha vida? Nesse momento, foi o momento que a minha panela começou a esquentar. Na hora em que a vida começou a me pressionar, na hora mais difícil da minha vida, porque foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, em que eu sofria pressão, chegou um momento em que eu, Daniela, cheguei, me olhei no espelho e falei assim, gata, é o seguinte, tu não nasceu para ser apenas isso que tu tá sendo. Milho, uma mulher que estava triste, chorosa, frustrada, completamente decepcionada com a vida, fazendo escolhas péssimas, porque eu estava muito amargurada, meu coração completamente envenenado, e eu comecei a me distanciar de quem eu deveria ser. Comecei a cada vez ficar mais distante da minha versão milho. Opa, pipoca. Vamos de novo. Comecei a me distanciar da minha versão pipoca, ou seja, comecei a me distanciar daquilo que eu nasci para ser. E então chegou um determinado momento em que eu estava tão distante daquilo que eu nasci para ser, que eu não me reconhecia mais. Quem é essa louca? Quem é essa louca que tá virando a noite aos tantos anos de vida? Quantos anos eu tinha, gente? 38, 39? Mais ou menos. Quem que é essa maluca que tá fazendo isso consigo? Nunca fiz isso na minha vida. E naquele momento em que a panela começou a esquentar, eu não aguentei a pressão. E comecei a deixar de ser quem eu havia nascido para ser. Eu quase naquele momento virei piruá. Naquele momento eu quase me perdi. Foi por muito pouco que eu não botei fora a oportunidade de vida que eu tive naquele momento de compreender o que aquela panela quente estava tentando me dizer. Que é, Dani, você não nasceu para ser milho. Você nasceu para ser outra coisa. Compreenda que o fogo alquímico que está vindo dessa panela, ou seja, compreenda que a pressão do que a vida está trazendo para você, compreenda que essas dificuldades todas, compreenda que isso que aconteceu contigo, que te causou uma extrema frustração, compreenda que isso é apenas um processo que vai te levar para um outro nível. Isso é apenas um milho sendo esquentado para virar pipoca. Thalita, obrigada. Milho que fica parado não vira pipoca. Thalita, muito obrigada. Vou entrar nesse aspecto. Gente, o que é que nós precisamos fazer ao longo da nossa vida para que nós possamos ser quem nós nascemos para ser? O que a gente tem que fazer? Porque a grande questão aqui é que, às vezes, a gente não faz a mínima ideia disso. E, às vezes, não é nem assim, eu não sei o que eu quero fazer. A gente está num nível tão de não enxergar bem as coisas que a gente está num nível em que a gente não sabe sequer quem nós somos na fila do pão. Por isso que eu perguntei, escuta, quem que é você na fila do pão? Você tem pelo menos uma diretriz do que você quer fazer da sua vida? E tá tudo bem, tem assim, é muito importante que a gente compreenda que, por exemplo, eu, Daniela, tenho uma missão divina na Terra e hoje eu compreendo e falo isso com o maior amor do mundo, sabe? Me colocando ao servir do Senhor, eis-me aqui, estou aqui para trazer para as pessoas a palavra do que elas precisam ouvir. E eu não estou pregando religião, estou falando sobre amor. Eu, Daniela, estou aqui e compreendo que nasci e me coloquei na Terra nesse momento
para levar uma palavra que a pessoa possa se sentir mais animada, mais serena, mais tranquila. Escreve aqui, quem está aqui para mim, o que vocês sentem quando vocês ouvem a minha palavra? Me ajudem a construir essa aula. O que vocês sentem quando vocês escutam o que eu falo? Isso que vocês escreverem para mim é o meu propósito. É trazer para o mundo esse conhecimento todo que eu fui atrás e que Deus me deu também para que eu pudesse transbordar para vocês. Paz. Obrigada. Gente, muitas pessoas... Tranquilidade. Obrigada, Fernanda. Muitas pessoas sequer sabem o que elas querem. Eu escuto a minha palavra. Que lindo, Fer. Muito obrigada. Que lindo. Gratidão. Muitas pessoas sequer sabem o que elas querem e às vezes a gente não sabe. Sabe por quê? Porque a gente fica procurando estar lá num grande projeto. Nossa, a Dani falou que o projeto dela é falar para milhares de pessoas, estar no palco, levar a palavra dela de conhecimento, de serenidade, de amor. E eu não sei o que eu quero. Por isso que a minha entrega, Bárbara, obrigada, a minha entrega é tão aberta e de coração, mas eu quero trazer para vocês a ideia de que ninguém aqui precisa ter a mesma vontade que eu tenho. Ninguém aqui precisa querer estar no palco falando para milhares de pessoas. O nosso propósito pode sim ser uma boa mãe. O meu propósito também é ser uma boa mãe. O meu propósito também é ser uma pessoa, é ser uma boa esposa. O meu propósito é ser uma boa amiga, uma excelente filha. Vocês compreendem que às vezes a gente fala sobre ser quem é, quem eu nasci para ser e tal, e a gente coloca isso com um tom tão de grandiosidade que a gente se afasta de pequenos caminhos que nos levam a ser quem nós nascemos para ser. Eu só consigo download, né? Aprimorado, vamos lá. Eu só consigo ser a palestrante que está no palco, envolvendo todas as pessoas com a minha palavra, todas as pessoas que estão ouvindo, porque eu aprendi a ser uma boa filha que escuta a mãe. Eu só sou uma palestrante que está no palco levando a minha palavra para todos os que estão ouvindo, porque eu aprendi a contar histórias para os meus filhos. Eu só estou lá no palco falando para todo mundo com muita amorosidade e acolhimento sobre as nuances daquilo que eu sou depois de um casamento falido, porque eu encontrei, não só porque eu encontrei um novo amor, mas porque eu encontrei em mim a abertura para amar novamente, mesmo depois de tanta dor. Eu só estou lá no palco falando para todo mundo que está me ouvindo com tanta abertura, porque eu tenho a fortaleza e a firmeza de um marido que me apoia nesse momento. É sempre perfeito tudo isso? Eu sempre fui uma boa filha, uma boa mãe, uma boa esposa? Imagina! Eu erro muito, você, meus filhos, minha mãe, meu marido, todo mundo erra, gente, todo mundo erra. A grande questão aqui é: como é que a gente faz para compreender quem nós nascemos para ser? Essa é a grande dificuldade que eu vejo nas pessoas. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, as pessoas têm propósitos tão lindos, maravilhosos. A Dani é palestrante lá, o fulaninho quer ser juiz, o Beltrano está estudando para concurso, a ciclana é dona de uma empresa, a outra tem uma loja, sabe? São coisas tão uau, que grande proporção. Eu nem sei quem eu quero ser. Então aqui, um ponto inicial para que a gente inicie essa caminhada é essencial que a gente olhe e volte e retome para a nossa essência. Quem que é a Ribari? Quem que é a Alessandra? Quem que a Pri quer ser? Quem que o Jean quer ser? Quem que a Tami quer ser?
E não é um assim, eu quero ser porque a fulana eu quero ser porque a minha mãe quer que eu seja, eu quero ser porque a empresa é do meu pai, eu preciso continuar o caminho da nossa família, eu quero ser porque. Não é esse o ponto, não é esse o ponto. Se você ficar focada nesse ponto, você vai ficar sendo milho. Sabe por quê? Porque a gente só vira a pipoca que a gente nasceu para ser depois de passar da pressão. Se a gente consegue trazer para dentro de nós essa essência, ou seja, vou mudar um pouco esse raciocínio para ser um pouco mais clara. A gente só consegue ser aquilo que a gente nasceu para ser. Dani, mas eu posso me aprimorar e querer fazer outras coisas? Sim, por favor, faça isso. Por favor, faça isso. Vamos crescer, nos educarmos, aprendermos, construir essas versões, porque a gente está aqui não a passeio, lembrem-se disso, e a gente precisa aprimorar essas versões, certo? Beleza. Mas se nós nascemos decididos e se em algum momento da nossa vida a gente decide, atenção, eu falo muito para os meus alunos, especialmente na mentoria individual, tá? Especialmente na mentoria individual, que é um contato mais íntimo comigo, que é o seguinte, inclusive vagas abertas, tá? Gente, não adianta querer, não adianta falar que deseja, eu acho que eu quero, talvez, acho que vai ser bom. Será? Vou tentar, meu Deus. Se uma aluna minha da mentoria individual fala assim para mim, Dani, eu vou tentar, eu falo não. Não tente. Não tente, porque você ainda não está pronta. Se uma aluna minha da mentoria individual senta na minha frente e fala assim, Dani, sabe aquele plano que a gente traçou, que a gente alinhou para eu poder alcançar? Então, eu vou tentar. Eu já digo, vem, vamos de novo. O que você quer tentar? Você tem certeza? Você quer tentar? Beleza. O que é que falta para você decidir? Tentar, eu não quero. Eu não quero que você tente. Se é para tentar, não faça. Eu quero que você decida fazer, decida conseguir. Porque a pessoa que está decidida, ela muda, inclusive, o padrão vibratório energético. Dani, lá vem você com essas histórias. Gente, ela muda a vibe dela. Ela está mais animada, ela está decidida, ela está encorajada, ela vai lá e ela vai fazer. Não importa o desafio. Eu vou palestrar, não importa o desafio. Não importa se eu acordei com a garganta doendo. Não importa se me deu branco, eu vou respirar e vou falar. Não importa se eu estou sendo desafiada, não importa se a plateia é enorme. Eu vou palestrar, porque eu estou decidida. Então, aqui é muito importante que a gente compreenda. Vamos lá, vamos num passo a passo para facilitar aqui. Passo 1. Nós precisamos saber quem é que nós nascemos para ser. Dani, como é que eu descubro isso? Isso é um processo de autoconhecimento, gente. Não tem fórmula. Eu nasci para ser uma coisa, a Lenira nasceu para ser outra, a Mônica nasceu para ser outra, tá tudo bem, faz parte, tá? Isso é um processo de autoconhecimento. Porém, é um passo essencial. Dani, como é que eu sei? Vamos lá, vamos dar umas dicas práticas. Como é que eu sei que é isso que eu nasci para ser? O que você gosta de fazer? O que faz seu coração vibrar? Nossa, meu coração vibra quando eu falo. O meu coração vibra quando eu falo. Quando eu estou dando aula. Então, eu já sei que um caminho é esse aqui. O meu coração vibra quando eu conto histórias. Opa, pega esse fiozinho. O meu coração, o meu não, tá? Porque eu não sou dessa vibe, não, infelizmente ainda não tenho essa habilidade. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, o meu coração vibra quando eu cozinho. Opa! O meu coração vibra quando eu faço exercício físico. Movimento. O que é que preciso descobrir quem eu nasci para ser? Tá? Vem comigo. Precisa descobrir quem você nasceu para ser? Beleza. O que você gosta de fazer? O que você faz na sua vida? Essa pergunta é ótima, gente. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo,
Se você não sentisse que você deve nada para ninguém, eu não devo nada para ninguém. Se você tivesse essa autoconfiança, essa autossuficiência, autoestima lá nas nuvens, tivesse todo o dinheiro do mundo, tudo lindo, maravilhoso, certinho, isso é utópico, tá? Isso não existe, por favor, não caiam nessa, mas é um exemplo para vocês entenderem. Se eu tivesse tudo, o que eu faria? O que eu gostaria de fazer? Eu iria viajar? Eu iria, sei lá, abrir um lugar, é um sonho meu e do meu esposo, da gente ter uma pousada ou um spa ou alguma coisa tipo um café, onde a gente possa levar as pessoas. É um sonho meu. Veja, eu tenho várias coisas que eu gosto de fazer que vão me levar para um lugar de compreender quem é que eu nasci para ser. E atenção, eu não nasci para ser uma pessoa só e uma versão só, por favor, né? A Dani é palestrante, mas ela também é mãe, esposa, filha, servidora pública ainda. Então, assim, eu sou muitas coisas. Você não precisa escolher uma coisa só. Quem disse para você que você precisa escolher uma coisa só? Agora, o que é muito importante da gente saber é o seguinte: ou você escolhe e decide se aprimorar até chegar naquele lugar, daquela versão, ou você está fadada a sempre se sentir devendo para alguém. Alguém aqui se sente devendo, perdida, vazia. Quem ainda não viu, ontem eu fiz um Reels. Aliás, gente, vão lá assistir meu Reels, porque eu demorei um tempão para fazer, porque eu fiz que nem um teatrinho. Fiz um Reels diferente, porém, olha que interessante, eu estava mesmo daquele jeito, naquela vibe, me sentindo meio down ontem, de pijama, meu Reels está de pijama. Aliás, meu pijama é lindo, tá? Mas é um pijama. Ou seja, se você está se sentindo dessa forma meio perdida, euzinha, a Lariana, perdida. Quem nunca, né? Será que não falta você olhar para dentro de você e compreender, opa, peraí, cadê a Dani aqui? Nesse monte de coisa, nesse monte de agenda, nesse monte de gente conversando, nesse monte de compromisso, nesse monte de horário, onde é que está a essência da Dani? Cadê a essência da Ariana? Cadê a essência da Ribari? Cadê a essência da Rê? Busquem dentro de vocês aquela essência que nasceu para ser, sabe? Dani, é muito difícil esse caminho sozinha. Eu sei que é difícil. Isso eu concordo com vocês. Por quê? Porque eu fiz esse caminho praticamente sozinha. Para mim, o pior tem sido cobranças externas, diz a Ariana. Sim, cobranças externas são muito difíceis. Por quê? Porque a gente quer entregar para o outro aquilo que o outro quer que a gente seja. Pegou, Ariana? A cobrança externa vem de um lugar em que a gente esquece quem nós somos, esquece a nossa versão de pipoca e quer ser a versão do que o outro deseja que nós sejamos. E aí a gente não consegue estourar, tu fica só na pressão, só na panela quente, e não estoura. Por quê? Porque aquilo não é para ser para você. Aquilo não é seu. Não é genuíno, não é de dentro do seu coração. Então é muito difícil você conseguir entregar de verdade para dentro de você a cobrança externa. Olha que importante, voltando, retomando, olha o quanto é importante a gente saber o que arde dentro de nós, para que nós tenhamos a consciência de encontrar o caminho e decidir pelo caminho que vai nos levar a ser quem nós nascemos para ser, e não quem a sociedade, a família, olha, tá trovejando, e não para quem os outros, o externo deseja de nós. Vocês estão pegando isso aqui? Isso aqui é muito importante. E eu estava falando que é muito difícil fazer isso sem um guia, e eu concordo com vocês, porque eu tive que fazer esse processo praticamente sozinha, não porque eu não tinha ajuda, mas porque eu achava que eu não precisava. Tipo assim, para que eu vou
fazer esse curso aí se eu já entendo disso aqui? Para que eu vou conversar com essa pessoa? Para que eu vou fazer essa mentoria se eu já tenho isso? Ah, deixa para lá, vou ler um livro, sei lá, vou comprar um curso online desse. Cara, deixa eu falar um negócio para vocês. Sabe por quê que a gente sempre precisa de um guia? E a gente hoje em dia, graças a Deus e a essa internet maravilhosa, abençoada rede, que também tem coisas muito ruins, mas tem coisas assim fenomenais, a gente tem acesso a muitas pessoas que fazem sentido para nós. Então, eu, ao longo da minha trajetória, de sair daquele buraco que eu estava, um buraco que eu estava depois que a minha panela começou a esquentar e que eu estava perdidinha, sem saber que eu era pipoca, sem saber, sem lembrar, né? Porque eu sempre soube dentro de mim, mas sem relembrar. Quando eu estava lá naquele momento muito mal, eu encontrei guias, pessoas que me ensinaram coisas e que me conduziram para um outro nível. Nível do quê? De hoje poder ser guia de outras pessoas. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Dani, quem foram teus guias? Eu falo com o maior prazer do mundo. Eu tenho 2 pessoas que me auxiliaram muito nesse processo, especialmente de construção dessa minha carreira, que é o Vainer Lira, meu professor de tarô. Gente, querem aprender tarô? Enquanto eu não abrir meu curso, um dia vai ter um curso de tarô, eu já prometi para vocês, porque vocês me pedem muito. Vainer Lira, honro esse homem, porque esse homem é sensacional. E o John Vox, que é o meu mentor atual, que me auxilia a dar esses próximos passos. Inclusive, com essa plaquinha de reconhecimento, quem está no YouTube, cadê? Aqui. Quem está no Instagram, aqui. Uma plaquinha que está aqui com resultados de toda essa construção de quem é a nova versão da Dani. E sabe por que eu consegui atingir esse lugar, gente? Depois de estar lá no chão, sofrendo que nem sei lá eu o que foi aquela fase da minha vida? Primeiro porque eu sempre fui uma mulher de muita fé e eu sempre digo que Deus, a fé que a gente tem na espiritualidade e no plano maior, nesses momentos de muita dificuldade, quando a panela esquenta, a gente tem que ter um lugar para onde olhar para cima e falar, por favor, me ajuda, Senhor. Primeira coisa, não adianta vir baixar a melhor mentora na tua vida se você não assume primeiro lá em cima. Deus me guia, por favor, Senhor, Jesus, não importa quem vocês chamem, mas chamem alguém. A gente precisa de uma companhia forte nesse momento, gente. Então, a gente vai lá em cima. E depois que a gente vai lá em cima, a gente desce um degrauzinho para reconhecer quem nós somos. E aqui vou falar um negócio muito importante. Atenção! Todos nós temos dificuldade absurda de sentir que somos merecedores, em algum nível, de sair do buraco. Alguém aqui se sente não merecedor? Escreve para mim aqui, me diz por quê. Vou contar por que eu não me sentia merecedora. Eu não me sentia merecedora de sair do buraco naquele momento. Porque toda a função do abandono, da rejeição, me causou muito amargor. Meu coração ficou muito amargo. Eu não posso dizer que briguei com Deus, mas conheço muitas pessoas que nesse momento acabam brigando com Deus, tá, gente? Acontece. Nós não deveríamos, mas a gente pega ranço. Nesse momento de amargor, a gente, em vários níveis, começa a sentir que não é merecedor. Não é merecedor de ser e de viver a vida que a gente deve e pode viver, que nasceu para viver. Então, se você está em um momento da sua vida em que você está se sentindo milho, em que você está sentindo que você ainda não está na sua versão adequada, que você não nasceu para ser isso,
e em algum momento você sente que não merece, de qualquer nível, ter uma vida melhor, isso aqui é um ponto importante que você precisa olhar. Dani, como é que eu faço para olhar? Primeiro, reconheça. Poxa, eu estou sentindo que eu não mereço o quê? Não mereço ser amada. Não mereço ter uma boa carreira. Não sou boa o suficiente para não sei o quê. Comece a olhar para isso. É desconfortável? Meu Deus, como é? Por isso que eu digo. Então tá, você sentiu ali, nossa, eu estou perdida, eu não estou me sentindo bem, eu não sei para que lado eu vou, estou sentindo um desconforto. Tem pessoas, gente, que nem é o meu caso, por exemplo, eu tinha tudo bem, eu tinha levado um pé na bunda, tá? Mas eu tinha meus filhos, eu tinha um emprego, eu tinha ali a casa, eu tinha minha família, meus amigos, então eu olhava e dizia assim, existem possibilidades, eu era jovem, sou jovem, existem possibilidades, eu não posso ficar parada aqui. Tem quantas pessoas que você conhece que tem tudo, tem um baita do emprego, é uma pessoa linda, se veste super bem, tá sempre cheio de joias, ó, tô assim na minha vida profissional e financeira, sempre fazendo viagens, tem, sei lá, um companheiro maravilhoso, dedicado, filhos lindos, estão nas melhores escolas, vivem numa casa fantástica e sente dentro dela um vazio e não sabe de onde é. Quantas e quantas alunas minhas estão nessa situação? E aí, o que a gente faz? Encontra um guia. Primeiro, por favor, gente, encontre alguém que faça sentido para vocês. Ah, Dani, mas eu não sei por onde começar. Se você tem alguma religião, comece no lugar que é seguro para você espiritualmente. Vá no centro espírita, vá ao terreiro, vá à igreja, vá ao culto. Encontre uma pessoa de confiança que te guie para esse lugar onde você consiga começar a preencher esse vazio. Dani, ok, que mais? Vai para terapia, vem para mentoria individual, vai para a escola Serenar. Ah, Dani, não gosto de te achar chata, feia, boba, tu fala demais. Cara, encontra outro mentor, encontra outra pessoa para falar com você. Mas fale com alguém. E, por favor, fale com alguém que ressoe em seu coração. Fale com alguém que toque lá profundo, que você entenda o que a pessoa fale. Porque se eu chegar aqui e começar a falar do universo quântico, das crenças limitantes, da criança interior e todo esse papo técnico, você vai ficar viajando, vai olhar e vai falar assim, nossa, a Dani sabe falar palavras difíceis, mas eu não vou tocar o seu coração, de que vai adiantar? Então encontre ajuda, encontre guiança em alguém que toque o seu coração. Por quê? Porque a gente precisa compreender que merecemos sim ser pipoca. Ninguém aqui nasceu para ser milho. O milho é o estágio inicial. Sabe o que acontece? O milho, quando ele começa a ficar desconfortável sendo milho, ele começa a ficar inquieto. Peraí, eu não nasci para ser isso aqui. Tá todo mundo igual aqui do meu lado, não tô gostando desse movimento, a panela tá esquentando, tô sendo pressionado pela vida, estou extremamente desconfortável. Quer saber? Eu vou ser o que eu nasci para ser. Pá! Pipoca. Eu adorei essa alegoria, gente. E você? E você que está aqui? O que você nasceu para ser? Você está sendo milho ou você já está na versão pipoca? E aí, por favor, se você já chegou na versão pipoca, aprimore. Vamos procurar manteiga. Se você já está na versão que você nasceu para ser, continue caminhando. Por quê? Gente, eu já estou na versão que eu nasci para ser? Ainda não, mas estou caminhando para chegar lá. E quando eu chegar lá, eu vou encontrar novas versões. Por quê? Porque o universo é abundante, é próspero, é aberto para tudo isso. Então não se contente, gente, é igual no sul, a gente fala, não se mixa por pouco. Não se mixa desejando isso aqui, não se mixa desejando ser só um milhozinho. Você tem condições, você tem capacidade. Dani, não consigo sozinha. Você tem mentor, você tem mentora. Você tem guiança, você tem amigos. Vamos lá, gente. Ninguém está aqui a passeio.
O mundo está precisando de pessoas que saibam quem elas são, para que elas possam ser boas mães, boas esposas, boas profissionais, boas amigas, boas filhas, porque o mundo está precisando de boas pessoas. Por quê? Porque as más pessoas se destacam. Porque aquilo que é ruim é impressionante, gente, pelo amor de Deus. Aquilo que é ruim se propaga de uma maneira absurda e nos atinge de uma maneira absurda. Então, se você sente em algum nível um chamado para ser uma pessoa melhor, para ser a pipoca que você nasceu e merece ser, então hoje, nessa sexta-feira de manhã chuvosa, eu convido você a encontrar o caminho para essa versão. É difícil? Eu acho que é mais difícil ficar no fundo da panela sentindo a pressão e sentindo esquentar e não estourar. Sinceramente, isso aqui é difícil. Agora, se você sente dentro de você essa vontade de crescer, de explorar, de ser mais, de ir além, faça. Ai, Dani, mas no fundo eu sinto que eu não mereço. Ô gata, vem cá. De quem que tu é filha? E eu não tô falando dos pais terrenos, não. Eu tô perguntando de quem tu é filha, velho. Se tu é filha de Deus, se tu é filha do Criador, tu vem olhar para mim e falar que não merece. Tu é um fragmento da alma do Senhor e tu diz para mim que não merece. Tu é uma semente do divino e diz para mim que não merece. Tu tá precisando virar pipoca. Se em algum momento, em algum nível, você precisa de ajuda para isso, vem conversar comigo. Sabe por quê? Não é porque eu sou super mega, é porque eu tenho um caminho, gente. E porque eu sofri muito para estar nesse lugar, sozinha, até encontrar os mentores que me trouxeram até aqui. Então, se você está precisando de uma guiança, encontre alguém que te ajude a ser quem você nasceu para ser. É sobre isso. Muito obrigada pela presença de todos. Um beijo enorme para vocês. Desejo que vocês tenham um excelente fim de semana. Essa aula fica gravada no YouTube por 48 horas, também no Instagram. E depois ela vai para a plataforma Serenar, onde nós temos um acervo de todas essas aulas ao vivo, além de muitas outras aulas gravadas que te ensinam dentro daquela plataforma a ser uma pessoa mais serena, mais sábia, e dentro da Serenar eu mostro para você o que eu trouxe, o que eu aprendi nessa minha vida. Obrigada, Fernanda, obrigada, Ari, Bárbara, um beijo, fiquem bem e até a próxima, encerrando aqui no YouTube. Gente do